Olá, gente, boa noite, tudo bem? Muito obrigado pela presença de todas, de todos. Agradeço muito, imensamente, a organização deste nosso segundo prêmio Valoriza, que abre aqui a nossa semana acadêmica de Relações Públicas, Jornalismo e Comunicação Institucional. O comitê organizador, nomeadamente o professor Jean Gonçalves, Sandro Pontes, professor Sinclair Ebert, muito obrigado, gente, pela organização, e todos os outros professores envolvidos aqui nesta cerimônia, professor Pedro e todos os demais aqui presentes. Agradeço à equipe de registro, o pessoal do marketing, muito obrigado também pelo apoio, a equipe da TV Bandeirantes, que esteve aqui conosco, que está aqui circulando, o pessoal da técnica também, para que esta noite fosse especial, digna aqui do nosso convidado, Fernando Mitre. Agradeço imensamente a presença do nosso reitor, o professor Ricardo Ponsirenas, que vem fazendo uma gestão muito moderna, quebrando muito com um certo protocolo de formalidade e, gentilmente, nos solicita para que seja sempre chamado de Caco. Então, muito obrigado, Caco, aqui pela presença, e também ao nosso diretor, o professor Fernando Leme, que tanto nos apoia desde edições anteriores, com apoio à Semana Acadêmica, que está aqui prestigiando também essa nossa cerimônia. Muito obrigado, Fernando, pela presença, e a todos vocês que vão, daqui a pouco, passar pelo processo, né, de reconhecimento, de valorização, né, como o próprio nome do prêmio indica, do trabalho de vocês realizado no semestre passado. Então, cumprimento a todos vocês que estão aqui para esse reconhecimento, para aqueles que vieram acompanhar os colegas, aqueles que estão prestigiando este momento importante para o nosso curso, para os nossos cursos de Relações Públicas e Jornalismo. Mas agradeço e convido aqui para integrar essa nossa fala, esse nosso momento, o Fernando Mitre, que já foi apresentado por nós, e vai fazer uma fala, muito gentilmente, aceitou aqui o nosso convite para falar sobre o seu último livro e debater um pouco conosco acerca do jornalismo contemporâneo e da realidade da comunicação no Brasil atual. Muito obrigado, Fernando. É um prazer recebê-lo aqui conosco. Quero fazer uma menção também, que eu acabei esquecendo de fazer aqui durante a minha fala introdutória, para o nosso público que está assistindo de casa. Nós estamos transmitindo este nosso encontro para os nossos estudantes da modalidade EAD. Então, pouco por todo o Brasil, temos aqui estudantes prestigiando este momento. Tá bom. Tenho certeza que vamos ter muitas perguntas aqui do público. Eu não quero monopolizar essa fala, que é uma tendência minha também, e em respeito aqui a todos que estão acompanhando e curiosos em saber um pouco do seu trabalho, conhecer um pouco desse trabalho recente, queria começar o nosso diálogo justamente passando por aí, né, que você pudesse esclarecer, contar para nós um pouquinho como surge a ideia do livro. Eu já estou aqui com o meu exemplar, o Debate na Veia, ele está aqui à disposição de todos, que você pudesse contar para nós um pouquinho como surge, como ele nasce a ideia do Debate na Veia. Esse livro ele é resultado de uma experiência longa, uma experiência que começa naqueles anos anteriores ao golpe de 64 e vai até o último debate Bolsonaro-Lula na Band em 2022. São 62 anos de experiência. E a motivação para o livro ela foi se fortalecendo na medida em que o tempo avançava, não é? Muitas coisas que eu via já me chamavam a atenção como um conteúdo possível para um livro. Isso eu pensava já há muito tempo. Mas, na medida em que a experiência foi se adensando, ficou mais ou menos obrigatório. Não só por opção minha, mas pelos meus colegas também, que, nesses últimos 10 anos, eles me cobravam intensamente esse livro. E aí o livro saiu com naturalidade. É um livro que tem como referência fundamental a democracia. O tema desse livro é a democracia. A motivação principal do livro, até aparentemente, pelo título e tal, são os debates que eu produzi e ajudei a produzir, eu e minha equipe. Mas o verdadeiro sentido do livro é a democracia. Eu fico assim, impressionado comigo mesmo quando eu conto que, no dia 13 de março de 1964, eu estava lá cobrindo o comício do Jango, né? Você vê que a velhice acaba virando uma virtude profissional também, né? Eu tinha 20 e poucos anos
E ali eu tentei fazer uma entrevista com o presidente Jango Goulart. Né? Claro que não consegui. Eu fiz a pergunta, ele não respondeu, mas eu perguntei. Né? É obrigação de cada jornalista. Né? Tinha o presidente ali à minha disposição, em cima do palanque, e eu tentei lá de baixo. Presidente, o senhor sabe que tem um golpe aí contra o senhor? Ele olhava lá de cima assim, ria, mas não respondia. Eu achava que ele estava olhando para mim. Mais tarde eu soube que o Jango não olhava na cara de ninguém, ele olhava para baixo mesmo, então não estava olhando para mim. Ele estava olhando para baixo e não me respondeu a pergunta, mas eu fiz. Mas olha só que interessante. Eu estava ali, absolutamente imaturo, tinha 20 e poucos anos, vendo aquele momento crucial, que é o comício da Praça da Estação, do comício da Central do Brasil, que hoje pertence à história política do país. E mesmo imaturo como eu era, eu vi claramente que o governo Jango estava caindo. Ali não tinha mais jeito. Ele estava praticamente abandonado, o setor moderado da política brasileira já não estava dialogando com ele também não estava mais procurando a moderação, a esquerda mais radical também já não estava com ele, embora ele tenha radicalizado um pouco naquele comício, mas o fato é que eu saí dali, né, com meus 20 e poucos anos, consciente de que o governo brasileiro estava acabando. Aquele governo estava acabando. Então, eu vi a democracia morrendo. Muitos anos depois, quer dizer, há 40 anos atrás, mas muitos anos depois de 64, eu vi a democracia renascendo, que é a campanha das diretas, onde eu entrei com tudo na cobertura das diretas, e o livro está contando isso aí. E, em 89, aquilo que o povo pedia nas ruas, que era a volta da democracia, a volta da eleição presidencial, eu, fazendo o primeiro debate da história do Brasil entre candidatos à presidência da República, eu vi a resposta, em 89, da grande ansiedade de 84, né, e que era uma resposta invertendo a história iniciada em 64. Então, eu vi tudo isso. Eu acho que isso aí não é uma grande vantagem do ponto de vista do mérito, né? Porque eu não tenho culpa de ter vivido tanto e nem tem mérito nenhum nisso, mas o fato é que eu vivi. E se eu vivi e trabalhei intensamente nesses momentos todos, eu tenho conteúdo suficiente para fazer esse livro. Foi o que eu fiz, que eu acho que é um livro que tem sentido, é um livro importante, é um livro que vale a pena ser lido por vocês, pelos jornalistas que estão já na profissão, até os jornalistas mais velhos, os jornalistas da minha geração receberam muito bem o livro. Eu tive leituras muito interessantes, muito, assim, eu diria até edificantes mesmo do livro. Me surpreendeu muito esta visão de que o tema do livro é a democracia, não é muito óbvia, entendeu? Porque o tema do livro pode parecer que são os debates, mas não, é a democracia. E isso foi muito bem recebido, muito bem assimilado pelos leitores do livro. Então, essa é a razão de eu ter feito o livro. E é uma coisa também interessante, que é o seguinte, você, quando está jogando futebol, às vezes você está ali na pequena área e a bola vem, né? Isso já aconteceu comigo muito, né? Eu estava conversando aí, antes com vocês, né, que eu estava, por exemplo, na China, conversando com um ministro chinês, quando recebi a notícia no meu celular de que a China estava ganhando dos Estados Unidos como principal parceiro comercial do Brasil. E eu que dei aquela informação para o ministro chinês. Quer dizer, foi uma coisa interessante. Os Estados Unidos tinham perdido um pouco do comércio ali. É uma coincidência, mas ganhou um capítulo nesse livro, porque aí eu falo das relações Brasil e China. E eu estava lá. Eu chego na Praça de São Pedro, de férias, né, em Roma, né, querendo descansar. Quando eu piso na praça, a notícia, o Papa renunciou. Eu peguei o telefone e fiquei 3 dias trabalhando. Né? E assim, eu já contei para vocês que, em 83, eu estava no Hotel Plaza, em Nova York, cobrindo aquele grande evento do Prêmio Brasil-Estados Unidos, que a Câmara de Comércio entregava sempre para um ministro brasileiro e para um ministro americano. O ministro Galveias, de 1983, foi o premiado daquele ano, e o ministro Schultz, americano, foi premiado também. Naquele dia, eu fui testemunha, eu estava descendo ali a escadaria do Plaza,
e estava subindo o presidente do Banco Central, vindo de Washington, e eu ouvi, ele encontrou com o Galvez, e eu ouvi ali, do degrau onde eu parei, evidentemente, viemos os dois ali, eu ouvi o presidente do Banco Central dizendo para o ministro ministro da Economia que o Brasil estava quebrado. O FMI acabava de recusar a 4ª carta de intenções. Então, são elementos que eu vou colecionando ali ao longo do livro, entra na narrativa, e tem tudo um sentido muito grande, que é um sentido mesmo da evolução do noticiário em torno do Brasil, da política brasileira. Então, em linhas gerais, é isso. Não, perfeito. E é muito interessante essa proposta de olharmos para o livro, ou pensarmos no livro a partir do eixo temático democracia, né? Mas, quando a gente pensa tecnicamente, e aí é a linha da pergunta que eu queria trazer, tecnicamente, como houve esse desenvolvimento dos debates, propriamente, né? Então, é claro que, em 1989, pelas razões políticas e históricas que conhecemos, tem um peso e uma importância muito grande, mas, mais recentemente, por outras razões, também o seu peso, mas, tecnicamente, houve regras, houve adições, complementos, e aí eu gostaria que você pudesse esclarecer um pouquinho essas diferenças, o que foi levado em consideração dentro dessa transição temporal. É uma longa aventura, né? Na verdade, nós produzimos ali mais de 50 debates, né? E a situação política ela vai evoluindo, aquela nuvem, os mineiros falam que política é como a nuvem, cada vez que você olha tem um formato diferente. Então, a nuvem vai mudando de formato e o noticiário político vai atrás. O mesmo acontece com os debates. Os debates, o primeiro debate presidencial foi em 89. Né? Eu sempre digo que a Band já fazia debates quando eu cheguei à Band. Fez um belo debate para a Prefeitura de São Paulo, 1 ou 2 para o governo de São Paulo e tal. Eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto entre os candidatos à presidência da República. O Brasil não tinha visto isso ainda. Foi um desfile democrático que quando eu vi aquele começo de programa ali no estúdio, eu sentia uma emoção enorme, uma coisa. Eu acho que para um profissional não há nada mais dignificante do que você poder pôr a mão numa coisa dessa, né? E eu tive essa oportunidade. Agora, os debates, se você observar os debates de 89 e os debates que se seguiram, eles são muito diferentes, vai mudando muito, as regras vão mudando, os candidatos vão mudando, o telespectador, o eleitor vai mudando o modo de ver o debate, não é? As avaliações de quem ganhou, quem perdeu o debate também vão se aperfeiçoando, se bem que isso aí é uma tremenda armadilha, né? Quem ganhou o debate? Essa é uma pergunta que não é fácil responder, não. E, geralmente, a resposta é insuficiente, porque se você considera o debate como uma briga de boxe, entende? É fácil dizer quem bateu mais. Mas isso significa que ele ganhou? Pode até ter ganho o debate, mas ganhou o voto? Esse é um problema. Nós temos alguns casos, tem um caso emblemático, que é um caso em Brasília, do Cristóvão Buarque com o Roriz. Os dois fizeram um debate em que o Cristóvão, que, aliás, escreveu uma resenha competentíssima sobre o meu livro, o Cristóvão, que é um homem cultíssimo, ele acabou com o Roriz. Ele massacrou o Roriz. Ganhou o debate, mas perdeu o voto. Então, que vitória é essa? Por que ele perdeu o voto? Porque ele humilhou o Roriz. Humilhou intelectualmente. E o telespectador, o eleitor, ele se sentiu solidário ao Roriz, que estava sendo humilhado pela competência do Cristóvão. Isso é só para vocês verem que é difícil você decidir quem ganhou um debate. Eu tive uma experiência até pessoal, assim, contato pessoal, num debate que agora é uma curiosidade, né, de 2 grandes adversários, o Alckmin e o Lula, hoje vice-presidente e presidente, eles disputando o primeiro debate do segundo turno em 2002 ou 2006? 2006. E o Alckmin saiu, que eu adoro o Alckmin, respeito, acho que é um político maravilhoso, então pode não ser um gênio estadista, mas é um belo político. Ele saiu do estilo dele, ele saiu do jeito pacífico dele e foi para cima do Lula com uma violência, mas uma coisa incrível. Tanto que, quando terminou o primeiro bloco, o Lula me chamou lá e falou: Mito, esse debate não vai acabar, hein? Eu falei: o que foi, presidente? Ele já era presidente, o Lula. Ele falou: olha o que o Alckmin está fazendo aqui, eu não vou aceitar isso, não. Isso não vai acabar, conversa lá com ele.
E eu até hoje não sei o que o Lula quis dizer com isso, não vai acabar. Será que ele ia embora, ia chutar lá o microfone? Não sei, mas foi isso que ele falou. Eu fui falar com o Alckmin, cheguei lá e falei, governador, o presidente está bravo, está querendo ir embora, disse que o senhor tem que maneirar. O Alckmin, com os assessores do lado, todos sorriram vitoriosos, assim como quem diz, estamos ganhando o debate. Terminou o debate, a assessoria do Alckmin e o próprio Alckmin comemoraram o resultado ali no estúdio. O Lula saiu uma fera, nem despediu de mim, foi embora. Entendeu? Resultado, o Alckmin acabou de perder a eleição naquela noite, porque aquela agressividade com o presidente da República não deu certo. Aquela mudança de estilo do candidato também não deu certo. Então, o Lula saiu completamente enganado e vitorioso. E o Alckmin completamente enganado e derrotado. Entendeu? Quer dizer, são maneiras de você ver o debate que não condizem com essa visão pura e simples de quem ganhou a briga. Não é isso, são coisas diferentes. Agora, em algum momento, a evolução, que é geral, que é do político, da política, do eleitor, do público, da própria televisão, do jornalismo, tudo vai evoluindo. As coisas vão mudando. Então, houve um momento que ficou claro que ganha o debate aquele candidato que se coloca como o estadista que o povo quer que governe o seu país. Então, quanto mais posição de presidente, quanto mais posição de governador ele exibir, mais próximo de uma vitória ele está. É evidente que num país polarizado como nós vivemos nesse momento, isso muda um pouco, entendeu? Porque o país está dividido, tem ondas de ódio para todo lado. Então, o debate vai expressar isso também. Mas tem um público, que é aquele que define a eleição, que não é nem o que xinga de cá, nem o que xinga de lá, aquele público está de olho nisso. Qual é o candidato que responde melhor pela posição de presidente? Não, excelente. Antes de passar aqui para o público, para novas questões, eu queria pegar um pouco do gancho, né, dessa sua última fala, Mitre, porque esse debate, ou essa verificação de quem ganhou ou perdeu, né, um debate me faz refletir, acho que faz a todos nós aqui, de alguma forma, compararmos um pouco o debate de 1989, com aquele episódio clássico da edição do debate Lula-Collor, com alguns dos debates mais contemporâneos, com o advento da internet e as suas possibilidades ali de interação imediata. Então, acho que talvez um pouco da provocação que eu faço aqui para nós pensarmos juntos, qual é o papel hoje da edição, né, da televisão num debate político e quais são qual a implicância dessa transição da importância da televisão lá de 1989 para o momento atual, onde a internet né, implica em tantas consequências. Então, vamos primeiro sobre o sistema de comunicação que envolve o debate hoje e suas diferenças em relação aos debates de antes. Um debate em 89, ele não se esgotava nele mesmo, isso nunca acontece. Termina o debate, mas a discussão continua. Né? Ele passa a frequentar as campanhas eleitorais e ele é citado ali o tempo todo. Isso sempre foi assim. Mas tinha uma coisa, como editar o debate, que tinha acabado de ir para o ar? A emissora que produziu o debate pega todo aquele material e transforma aquilo numa matéria de 8 minutos. É um debate de 2 horas que vai ser sintetizado em 8 minutos. Como sintetizar isso? Como editar isso? Houve um momento que isso era um tremendo problema, os candidatos não permitiam. E eu sempre lembro que houve um debate em que eu decidi o seguinte, falei, eu não vou editar nada, eu vou pegar o boa noite de vocês e pôr no último bloco do jornal e pronto, é a edição do debate de ontem. Ficou assim, porque alguns não estavam querendo que eu tocasse no material e outros queriam o direito de ir inspecionar a edição lá na redação. Eu falei, isso não, o candidato veio lá atrás de mim para ler isso, tira isso, põe isso, para aí não dá. Então, olha como era difícil a situação, muito complicada. Hoje, esse problema simplesmente não existe. Começa um debate, quando termina o primeiro bloco de um debate, esse debate já foi editado, já foi picotado, já foi fragmentado, já correu o país, já foi para outros países e tal. A edição hoje pertence ao público, o público pega aquilo e faz o que quer nas redes sociais.
E a audiência, o alcance da audiência é uma coisa brutal. Hoje, aqueles 10 pontos de audiência, 15, 12, etc., aquilo não explica. Nós estávamos até conversando antes. O último debate da Band, do Bolsonaro e Lula, ele deu, parece que 12, eu não lembro exatamente, uma coisa entre 12 ou 18 pontos de audiência, que é uma ótima audiência. Mas foi visto por 90 milhões de brasileiros, porque aquilo continuou, entendeu? Então, essa é a realidade do debate hoje. E outra coisa, um mau momento no debate pode definir uma candidatura. Um candidato pode ganhar uma eleição. É difícil isso, não acontece sempre, mas ele pode ganhar uma eleição no debate e pode perder também. Uma frase infeliz pode ser uma coisa muito grave. Hoje, a frase infeliz é muito mais grave, porque com essas redes sociais aí, isso fica aí e acabou. Entende? Tem candidato que soltou uma besteira uma vez, vai morrer com ela. Não tem jeito. Então, tem essa dificuldade. Depois, se você quiser, a gente fala do debate Lula-Collor e da edição da Globo. Tá legal. Eu passaria aqui para o público, mas talvez seja exatamente um bom momento para a gente fazer perguntar também, pode. Estão com vontade transição de perguntar, aqui. eu acho. Né? Tá bom. Eu vou pedir o apoio aqui da equipe. Boa noite, Mitri. Primeiro, um prazer fazer parte da sua audiência aqui hoje. A minha pergunta é, o senhor tem uma carreira com currículo histórico grande, né? Tem ali as diretas já, a redemocratização do país, a chegada do PT ao governo. E numa entrevista do senhor para a Adriana Araújo na Band News, o senhor mencionou que o último debate eleitoral ali de 2022 foi o mais desafiador da sua carreira, acredito pelo tema, né, pelo ambiente de maior agressividade. E aí eu queria te perguntar, né, qual foi o maior desafio nesse debate, mesmo com tantos debates ali na carreira e no currículo, né, o que teve de diferente nesse debate e qual foi o maior desafio? Obrigado. Os desafios estão presentes em todos os debates. Eu sempre digo o seguinte, o debate é sempre uma hipótese. Eu só acredito no debate depois que ele aconteceu. Eu já tive inseguranças enormes com o debate. Eu já anunciei debate que eu não tinha para entregar. Entendeu? Mas se eu não anuncio, aí é que não vai ter mesmo. Então, você corre risco. Uma vez um chefe meu na Band falou, você pôs a Bandeirantes em risco. Eu falei, pus mesmo. Essa é a verdade. Agora, esse debate do Bolsonaro com Lula, ele foi um pouco demais. Para você ter uma ideia, o debate foi domingo. No sábado à noite, à meia-noite, eu não tinha debate no dia seguinte. Porque o Bolsonaro, um assessor do Bolsonaro, aliás, um ministro dele e um assessor, me ligaram dizendo, se não mudar as regras hoje, o Bolsonaro não vai ao debate amanhã. Ele não vai dialogar frente a frente com o Lula do jeito que você está fazendo. Eu falei, mas eu não tenho a menor condição de mudar as regras agora, não tem condição. Então, ele não vai. O Bolsonaro não irá ao debate amanhã. Eu falei, bom, eu vou fazer uma tentativa. Liguei, não para o Lula, liguei para um assessor do Lula, falando, escuta, você aceita mexer nas regras e tal? A resposta, não. Era meia-noite e meia, eu estava com a frase da assessoria do Bolsonaro, ele não irá ao debate com essas regras, e com a resposta do Lula, vamos mudar as regras? Não. Eu estava com isso. Eu ia dormir com isso. Olha que situação. Aí eu consegui um jeito de falar com Flávio Bolsonaro, entende? Passei por cima dos assessores e tal, porque eu pensei o seguinte, o Bolsonaro, ele pode ser o que for, mas o Bolsonaro é um cara do confronto. O Bolsonaro passou a vida brigando. Ele, quando governava, ele brigava, ele acordava e começava a brigar, ele brigava com todo mundo. Será que ele vai fugir de debate? Eu ficava pensando, não vai, não é possível. Não pode estar fugindo. E ele não quer enfrentar o Lula, não quer, o que ele mais quer é enfrentar o Lula. Achei aquilo muito esquisito. E liguei para o Flávio. Aliás, nem fui eu que liguei, foi um colega meu que ligou, que conhecia melhor o Flávio e tal, e colocou a questão para o Flávio. O Flávio falou, não, meu pai não vai correr desse confronto com o Lula, não. E aí, depois eu falei com ele, eu falei, olha, mas nesse momento o que eu tenho de oficial aqui é que ele não vem no debate. Ele falou, não, você liga para o outro assessor. Aí eu liguei para um outro assessor, que hoje até é assessor do governador de Santa Catarina, o Sérgio.
e falei com ele, e nós acertamos aquilo ali. E o Lula, não mexemos mais com o Lula, e eu fui dormir lá pelas 3 da manhã, com a certeza de que eu tinha o debate. Mas até às 3 da manhã, eu não tinha debate para entregar. Então, só para você ter uma ideia, olha a minha situação, porque o risco é meu. Eu sempre lembro, né, daquele filósofo Kierkegaard, que diz que aquele sentido do abismo, né, é você que vai cair no abismo, ninguém cai por você. Então, eu já senti isso naquele momento, até às 3 da manhã. Já tive problemas muito graves em outros debates, mas esse foi o mais, assim, o mais perigoso. Eu cheguei a achar que ia ser um vexame, ia ser um problema no dia seguinte. Entende? Mas foi isso. E, Mitri, nesse mesmo sentido aqui dos debates mais contemporâneos, mais de uma vez você já mencionou o debate do Haddad com o Tarcísio. Para mim foi o melhor de todos. Como o melhor de todos. O melhor debate que eu fiz. O que se destaca? Toda a minha carreira. O que se destaca ali? Ali você tinha, primeiro, um cenário maravilhoso, que foi repetido na semana seguinte com o Collor e o Lula, com o Bolsonaro e o Lula, e aconteceu o seguinte: quando você tem um belo estádio, regras muito boas, um belo juiz, e os dois times jogam bem, você tem um espetáculo completo. Foi o que aconteceu ali. O Tarcísio estava muito bem e o Haddad estava brilhante. Tanto que, quando terminou aquele debate, eu saí da minha posição de equidistância sempre, fui lá e dei um abraço nos dois, porque eu fiquei muito feliz com aquele debate. É o debate exemplar, é o melhor debate feito até hoje na televisão brasileira. E digo mais, qualquer debate, seja na Band, seja em outra televisão, na Globo, seja o que for, não pode ignorar essa experiência da Band. Aquele debate é uma referência que fica. Foi uma renovação do sistema de regras de debate. Nós conseguimos renovar. E essa renovação fica. É uma nova fase dos debates. Eu não sei se vocês lembram, o debate começou com uma grande novidade. Em 89 era um espetáculo, era bem caótico aquilo e tal, né? E as pessoas vibravam com aquele caos e tal. O negócio do Brizola, aliás, não tinha um vídeo aí? Nós passamos o minuto, vai passar, então. Ah, vai passar? Então eu adianto já aqui? Pode. Tem uma parte desse vídeo que é o que eu vou contar. Em 89, né, as regras eram caóticas e tal, a gente estava descobrindo aquilo, estava inventando aquilo, e as câmeras não eram fixas, as câmeras ficavam andando ali no estúdio. E tinha um candidato com a palavra, né, evidentemente, naquele momento, a câmera devia estar fixada nele, quando o Brizola começava a gritar lá do outro lado, Maluf, não sei o quê e tal, e os câmeras iam atrás dele. E aconteceu isso, foi um dos momentos assim mais engraçados, assim, mais significativos em termos de confronto dos debates de 89, inteiramente contra as regras, ou, pelo menos, na falta de regras, foi possível fazer aquilo, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esses debates, eles vão mudando ao longo do tempo, e você vai e volta. Houve um momento que eles ficaram muito burocráticos, não sei se vocês concordam com isso, regras muito fixas, uma camisa de força muito grande, segurando os movimentos ali, tirando até a graça do confronto. Nós demos a volta por cima, e esses debates de 2022 é a resposta. Que ali você tem tudo, você tem o candidato contando o seu próprio tempo, o candidato escolhendo os seus próprios temas e o candidato andando com total liberdade no cenário do jeito que ele quer. Encostando, inclusive. Né? Encostando. Aquilo ali, eu acho que não vai ter mais. Agora, encostar, os candidatos não vão topar. Temos mais uma pergunta ali do... Boa noite, eu me chamo Gabriel Feliz, estou no 7º semestre de jornalismo. E a minha pergunta é: o senhor falou um pouco sobre os anos da ditadura militar, e eu queria saber, para o senhor, como foi cobrir a ditadura em um período em que você não podia falar nada, você não podia ter nada, porque ou você era caçado, ou você tinha alguma questão ali com o governo, e se isso repercutiu agora no governo do Bolsonaro, em que tinha quando ele saía do Planalto, ele falava com jornalistas, e alguns jornalistas eles ignoravam porque ele era de uma emissora X ou Y. Não dá para comparar. O que aconteceu na ditadura com a liberdade de imprensa foi um horror.
entendeu? Você tem uma ideia, teve uma epidemia de meningite, não vou nem falar de política, teve uma epidemia de meningite que o governo militar proibiu os jornais de falar da epidemia que estava matando crianças, e a gente não podia dizer, porque ia ficar mal para a imagem do governo. Quer dizer, não se pode condescender, não se pode ser complacente, não se pode aceitar qualquer tipo de palavra que, de alguma maneira, aceite a censura numa ditadura. É a pior desgraça que existe. Entendeu? Não tem nada parecido. Eu trabalhei durante muito tempo com 2 censores dentro da redação. Você punha uma matéria no jornal sabendo que aqueles caras iam tirar. Entende? Então, eu estava no Jornal da Tarde, e a gente editava normalmente, porque os mesquitas não aceitaram a autocensura, então eles foram lá para dentro e ficaram lá. 2 na redação e 2 na oficina. Não passava nada. Quantas vezes eu pensava, e a gente, né, os colegas todos, falaram, não, vamos cumprir nossa obrigação. Mas era uma sensação horrorosa, aquele negócio de... Você sabe que não está podendo dar informação de utilidade pública. Né? Sobre política, então, nem se fala. Entende? Sem contar as invasões de redação. Esse povo que fica falando aí, o governo militar, não tem ideia. Eu acho que não tem ideia, entendeu? Porque, se tivesse, não faria o que faz. Entende? Não tem possibilidade de convivência. O jornalismo e a ditadura não se dão bem, não tem jeito. Eles não convivem. Um tira as perspectivas do outro, não tem como. Bom, boa noite, Mitri, boa noite a todos os alunos aqui presentes. Bom, eu gostaria de mudar um pouquinho o tema. Eu gostaria de perguntar para você como que foi ter a ideia desse livro e partir para esse processo de apuração. Como foi as suas escolhas que você tomou durante o processo? Como você construiu esse livro a partir das suas próprias memórias ou a partir de documentos, outras fontes? Como foi esse processo de apuração? Os dois, né? Eu tenho uma boa memória, espero que ela ainda dure um bom tempo. Eu tenho uma ótima memória, na verdade. Então, eu comecei o livro de uma maneira muito livre, assim, muito solta. Eu não estruturei o livro, eu fui pegando temas e cada um era transformado num capítulo. E eu escrevia os capítulos em casa de madrugada e tal, a Heloísa, minha mulher, corrigia para mim e tal. E eu ia fazendo isso. Depois de tudo pronto, eu fui para os arquivos, fui para confirmar tudo. E 95% do que a minha memória sugeriu, eu confirmei. Tinha alguns erros. Assim. É claro que, quando você está 60 anos depois, tentando reconstituir um evento em que você participou, é claro que alguma coisa você perde. Então, tem que ir para os arquivos. Eu fui. Né? Eu usava muito aquela expressão, né, que a memória escorre, né? As lembranças escorrem. É um verso do Drummond, Carlos Drummond de Andrade. As lembranças escorrem. No meu caso, eu senti isso algumas vezes, mas eu fui atrás e confirmei, de um modo geral, isso aí. E me impressionou também um pouco. A primeira impressão que me deixou assim, até preocupado, mas, de certo modo, assim, satisfeito, é o seguinte, é que eu sou muito velho. O fato de eu ser muito velho virou uma virtude profissional, porque as coisas que eu vi não acontecem com qualquer um. 62 anos de prática jornalística, tem que ser velho mesmo para ter essa prática. Isso é a primeira coisa. A segunda é a minha memória, que, de fato, ela é muito boa. Então, isso explica o sistema do livro, que não é caótico, ele é bem organizado, mas ele não é sequencial. São 68 capítulos pequenos, de 5 a 10 páginas cada um. Você pode ler separadamente, entende? Não tem sequência obrigatória. Eu tive até dificuldade de encadear esses capítulos, porque eu escrevia separadamente. Né? Escrevi o livro no telefone, de noite. E a questão de arquivo é um hábito, né? O jornalista tem que conferir, confirmar, averiguar as informações e tal. Mas não tive dificuldade, não. Mas o que vem como resultado dessa coisa, da memória ser o começo, é exatamente o fato do livro sair livre. Assim. E a única coisa que eu garanto no livro, até escrevi isso aqui, é que o livro não é chato de ler, o livro é bom de ler. Entende?
é agradável, isso eu garanto. Oi? Não, o critério é critério jornalístico típico, a importância dos fatos. O que é o jornalismo? O jornalismo é o seguinte: o mais importante você põe no título, depois você põe no começo da matéria, o menos importante no fim. É a hierarquia, entendeu? A hierarquia dos fatos. Então, eu fui pela importância. Eu fui vizinho do Jânio Quadros, do presidente Jânio Quadros. Eu tive problema com ele lá, como vizinho. Ficou uma coisa engraçada, mas é importante, porque aquele presidente com o qual eu tive um problema, foi um problema até engraçado. Eu acordei de manhã, ele era prefeito em São Paulo. Eu acordei muito cedo, 6 horas da manhã, eu durmo às 4, você imagina, acordei às 6, não estava bem humorado, né? E tinha um barulho lá do lado da casa dele. E eu abri a porta e falei: ô, meu, para com esse barulho aí, né? Então, não era o Jânio, era um funcionário dele lá da prefeitura e tal. E voltei, tentei dormir e tal, acho que dormi. Eu estava no jornal, e a Heloísa me ligou e falou assim: o comandante aqui da guarda do Jânio trouxe aqui um papel para você. Eu falei: uai, lê aí. O que é? Era a lei do silêncio que o Jânio mandou. Como quem diz, eu estou dentro da lei. Falei: tá bom. Ficou por isso. No sábado, eu estava jogando futebol com meu filho, assim, é um gramado que eu tenho lá em casa, a janela do quarto do Jânio ficava assim, do lado do gramado. Eu, jogando bola com meu filho, abriu a janela. Aí era o Jânio. Vizinho, boa tarde. Eu falei: boa tarde. O que é que o senhor tem contra mim? Eu falei: nada. Não tem nada contra o senhor. Ele falou: não foi o que me disseram. Eu falei: o senhor deve estar se referindo a um barulho que estava aí sendo feito aí de manhã no seu jardim. Ele falou: exatamente. Eu falei: pois é, eu acordei de fato, o barulho estava alto e eu liguei, abri a janela e falei com o seu assessor, com o seu funcionário lá. Falei: para com esse barulho aí, porque você está atrapalhando o prefeito, que deve estar dormindo. E aí o cara me respondeu, falou: não, o prefeito já acordou e já está trabalhando há muito tempo. Aí eu fiquei tranquilo. E ele virou e falou assim: obrigado, vizinho, disponha de mim quando puder, quando quiser. Mas aí eu respondi num artigo na Folha o que é que eu tenho contra ele. Alô, alô, testando. Primeiramente, boa noite, Fernando. Me chamo Samir Murilo, estou no 5º semestre de jornalismo. E a pergunta que eu gostaria de fazer é: entre os vários debates que o senhor trabalhou, que o senhor cobriu, entre os mais variados candidatos, qual seria o debate que o senhor acompanhou mais acirrado? O debate mais... Como posso explicar? O debate que a situação estava, entre aspas, pegando fogo. Ambos os candidatos estavam extremamente parelhos. Um não humilhava o outro, enquanto um não se demonstrava por vencido. E o debate na qual a situação estava tão parelha que não dava para se prever quem foi o humilhado ou exaltado no momento, ou quem poderia vencer as eleições futuramente. Eu acho muito difícil você escolher um debate para responder a sua pergunta, mas eu vou escolher. Eu acho que foi o segundo debate entre o Collor e o Lula. O segundo debate. O primeiro debate foi uma coisa muito simples, muito clara. O Lula ganhou aquele debate, foi na Manchete, no Rio de Janeiro. Isso em 89, no segundo turno. Foi um debate acirrado, duro, mas o Lula ganhou muito bem. No segundo debate, o clima estava pesadíssimo na redação, mas pesadíssimo. Eu nunca vi nada tão pesado. Para você ter uma ideia, o Lula entrou, e eu estava coordenando aquele debate, o Lula entrou, e pelo roteiro que nós tínhamos acertado com os dois candidatos, aquilo foi um debate em pool, né, foi Globo, SBT, Manchete e Band, e os dois se cumprimentavam no começo. Eles se cumprimentavam e aí começava o debate. O Lula chegou perto de mim, estava suadíssimo, suado, foi o terno transpirando, assim, e ele falou assim: não vou cumprimentar esse filho, e soltou 4 vezes o palavrão. Eu falei: Lula, mas está no roteiro, como você não vai cumprimentar? Não vou cumprimentar, repetiu de novo. Porque tinha havido aquele negócio, aquela denúncia lá da filha dele, do aborto, aquela coisa,
que depois não se confirmou. Eu insisti ainda, falei, Lula, não vai ser bom isso. Ele falou, não vou cumprimentar aquele... Então, aí o Collor já estava lá na tribuna dele, preparando lá, olhando para um tal do dossiê, né? Não sei se vocês lembram disso, teve um dossiê que ele olhava, no intervalo, e olhava para o Lula, assim, como se tivesse uma coisa contra o Lula, e aquilo nunca se revelou nada, mas criou um clima pesadíssimo ali. E eu fui lá, falei com ele, falei, governador, o Lula não quer cumprimentar o senhor. Claro que o Collor deu um sorriso assim de vitorioso. Você tem um adversário desse jeito, é tudo que você quer na vida, né? O Lula estava completamente sem condições de ganhar aquele debate. Ele falou, então não cumprimenta, não quer cumprimentar, não cumprimenta. Tira, eu vou ter que tirar do roteiro, tira do roteiro. Mas feliz da vida, entendeu? E aí o debate começou e se estendeu num clima muito pesado, e eu vi claramente que o Lula estava perdendo aquilo ali, entendeu? E o Collor muito seguro, e o Collor soltou algumas alfinetadas assim muito competentes contra o Lula, e o Lula se perdeu inteiramente naquele debate. Tanto que, quando acabou o debate, ele passou por mim e me perguntou, falou, o que você achou? Eu falei, você jogou para o empate? Falei assim. Ele passou reto. Depois ele deu uma entrevista, falaram com ele, presidente, o senhor estava muito desanimado no debate. Ele falou, não, eu joguei para o empate. Ele gostou da minha... Mas não jogou para o empate nada, ele perdeu aquele debate, né? E o Collor era muito bom de televisão. O Collor é muito bom de televisão. E ganhou. Ele ganhou o debate ali e teve a edição da Globo. Sim, e infelizmente nós estamos chegando aqui no final, pessoal, do nosso horário, com a participação do Mitre. Mas nós temos aqui, Mitre, o pessoal separou aquele vídeo que você mandou para nós. Tá. E aí temos duas opções. Você pode fazer um breve comentário antes dele ou depois, como você preferir. Não, acho que ele fala por ele mesmo. Né? Então vamos assistir esse vídeo? Eu não estou bem lembrado desse vídeo. Não. Tá bom, então vamos ver agora, você vai lembrar. Lembrei. Alô, boa noite. A partir de agora, a Rede Bandeirantes inicia o primeiro encontro de candidatos à presidência da República da história da televisão brasileira. Eu perguntaria ao senador Mário Covas, o senhor é a favor ou contra a legalização do aborto? Contra. Para mim chega. O senhor não quer concluir nada dessa resposta? Para mim basta. Se tomar louça basta, para mim basta. Filhote da ditadura! Não, senhor, não lhe dou a palavra. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura! Acabou o seu tempo, por favor. Vamos ter disciplina, senhor. Disciplina, por favor. A classe dirigente brasileira divaga. Seu tempo terminou, Roberto. Mas, já terminou o meu? Já terminou. Aquele apito foi isso? Eu pensei que fosse a intervenção dele. Porque ele tem uma autossuficiência, ele se jacta. Graças a Deus. O famoso caçador de marajá não passa de um caçador de maracujá. Já que Sua Excelência, o ex-presidente da República, nada tem a dizer, eu tenho muito. Só que isso é argumento de candidato, não tem seriedade. Eu não consigo entender essa sua dificuldade em reconhecer o mérito dos outros. O senhor está tentando distorcer as minhas palavras. Só há emprego, um compromisso essencial Preciso de governo. ter uma política séria. Real empregado, voltada... nós precisamos ter a certeza. Olhe nos olhos do povo brasileiro, candidato Lula, e responda de onde veio o dinheiro. Eu respondo com muita clareza. Em primeiro lugar, porque eu não sou policial, eu sou presidente da República. Eu tinha deixado 1 minuto para trás lá sem usar. Deixa eu ver, é verdade, mas perdeu. Perdeu, Playboy. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Está no ar, a partir de agora, o primeiro debate entre os dois candidatos mais votados para a presidência da República. Isso é tratar com dignidade dos professores. Acabou? Eu vou lhe falar uma coisa. Olha ali para aquela câmera que você deve estar com seus filhos ouvindo você e repita. Os meus filhos Porque me acompanham, mentira. os seus não. Por que houve tanta demora para te comprar vacina? Que saudade dessa trilha sonora.
Estou aqui com o livro do Mitre, Debate na Veia. Vocês acabaram de ver aí trechos importantes e marcantes de debates que ele dirigiu ao longo de décadas. Tem lá o primeiro, de 89, tem outros. E é uma delícia ver isso sempre, né? Aqueles confrontos incríveis, né? Aquele arco político histórico, né? Eu me lembro, tinha 9 para 10 anos, meus pais, 35, 36, iam votar pela primeira vez para presidente. Assistir o debate na Band era um dever de casa, a gente assistia todo mundo junto, a família reunida. Aquela condução da Marília Gabriela. 89 é marcante porque você tem ali os partidos frescos, né? Os partidos virgens praticamente, né? Reiniciando uma vida partidária no Brasil, reinaugurando a democracia brasileira e com todos os espectros ideológicos representados naquela mesa, né? Bom, eu não quero me alongar muito aqui, eu quero recomendar o livro do Mitre. Eu me sinto um pouco parte desse projeto dele, porque quando acabou o debate de 22 entre Lula e Bolsonaro no segundo turno, eu falei para ele, Mitre, agora você não vai escapar, você vai ter que escrever um livro de debate. E fiquei meio que infernizando ele, eu e a senhora Heloísa, a esposa dele, infernizando ele, Mitre, agora é a hora, você tem que escrever. E ele foi, e eu vou fazer aqui vou dar um spoiler, vou fazer uma inconfidência. Você sabe como é que o Mitre escreveu esse livro, gente? O Mitre escreveu esse livro aqui, ó, na palma, na tela do celular. É o dedinho dele aqui, que ele faz o comentário dele todo dia. Ele escrevia um capítulo, dedinho aqui, catando milhinho aqui na tela do celular dele. Basbal, vê o que você acha disso aqui. Aí me ligava, me lia às vezes um pedaço, viajando para Portugal, a gente conversava. E foi uma delícia, o processo foi maravilhoso. Escreveu a jato, uma coisa incrível. Em poucas semanas, o que às vezes muita gente leva muito tempo para escrever, ele em poucas semanas, meses, ele já tinha quase todo o conteúdo. Então eu queria agradecer esse espaço que ele me deu. Tenho uma honra imensa de ter estado ao lado dele no último debate presidencial, que foi importante, foi marcante para a história do Brasil, e recomendar a leitura do Debate na Veia, que é uma aula de democracia. E agora eu queria que vocês ouvissem também a professora Heloísa Starling, historiadora, e o Fernando Moraes, que gravaram depoimentos também aqui para esse dia tão especial. Olá, o meu nome é Heloísa Starling, eu sou professora de História da Universidade Federal de Minas Gerais e li o livro do Mitre. Esse é um livro sobre a democracia. Esse é um livro que conta uma parte de uma história que nós não conhecemos, que é a história da democracia no Brasil. Então ele traz um momento dessa história, que é um momento importante, e não existe nenhum livro que conte a história da democracia no Brasil, né? Então ele traz essa história, mas ele também traz a maneira como ele também faz parte dessa história da democracia. Então é um livro que conta uma história e que traz os personagens dessa história, porque a ideia de montar os debates no período, a partir do momento da redemocratização no Brasil, é uma ferramenta fundamental para a construção da cultura democrática no país. Por quê? Não só porque dá transparência ao poder, tira o poder de dentro do palácio e mostra, né, e oferece transparência, esse poder para a sociedade, mas também porque constrói uma alavanca, uma ferramenta da troca de ideias e do confronto de ideias. E isso faz o telespectador pensar, né? Então, o livro do Mitre é fundamental como essa ferramenta de cultura, porque ele abre a janela do pensamento com os debates e deixa o vento do pensamento entrar para que o espectador possa entender, divergir, imaginar diferente, fazer suas escolhas. É fundamental, portanto, para
construção dessa nossa cultura democrática. A equipe que o Mitre reuniu é uma equipe de jornalistas, câmera, muito importante, porque eles são muito valentes. A coragem é também uma virtude da democracia. E você construir uma ferramenta democrática dentro da televisão e fornecer isso ao povo brasileiro não é pouca coisa. Portanto, gente, leiam o livro do Mitre. Eu terminei essa noite a leitura desse livro escrito pelo Fernando Mitre, que é diretor de jornalismo da Band, do Grupo Bandeirantes. É uma incrível sucessão de debates políticos presidenciais, na sua maioria, que o Mitre ou dirigiu, ou editou, ou participou como entrevistador, como âncora, desde o primeiro. Agora, o livro tem uma vantagem adicional, além de ter muito bastidor, de ter histórias que a gente não vê, que o telespectador não vê, que estão se passando por trás das câmeras. Ele faz alguns mergulhos no passado jornalístico dele, até no período em que ele começou em Belo Horizonte. É um livro muito interessante, muito, eu recomendo a todo mundo, não só aos jornalistas e aos políticos, mas ao público em geral. Vale a pena comprar o Debate na Veia, tá bom? É a minha dica de livro para vocês. Obrigado. Tem uma foto ali que passou no final, o Jânio Quadros de lado e eu saindo assim. Ele me expulsou daquela entrevista. Foi porque ele era candidato. Isso foi antes. Eu até hoje acho que ele não juntou uma personagem na outra. Aquele cara que ele expulsou e o vizinho, ele acho que pensa que são pessoas diferentes. Mas eu estava entrevistando ele, e é muito engraçada essa entrevista, que eu falei, presidente, ele era candidato a prefeito. Falei, presidente, já tinha renunciado. Eu falei, o senhor não tem o apoio dos liberais aqui em São Paulo. Ele falou, tenho sim, senhor. Eu falei, não tem. Eu conversei com o Marco Maciel e ele me disse, que era o presidente do partido, e ele me disse que não está apoiando o senhor. Como assim? Eu falei, conversei com ele há 5 dias atrás. Ele olhou assim, não tinha resposta. Ele falou, não precisa do atrás. Há 5 dias só pode ser atrás. O senhor fale bom português comigo. Tá legal. Gente, infelizmente, o nosso tempo acabou. O Mitre tem outros compromissos, ele não para. Antes de pedir aqui uma última palavra sua, Mitre, então, quero uma vez mais agradecer pela sua presença, pela generosidade de estar aqui conosco. Para nós é uma honra, um grande privilégio contar com você aqui. O seu livro vai circular certamente entre os nossos estudantes, vai ser uma leitura que, a partir de agora, passa a fazer parte também da nossa bibliografia, e, com certeza, vamos ter assim, uma continuidade desse diálogo, de uma forma lida, nos próximos semestres, à medida que os nossos alunos forem também se formando. Para encerrar, eu acho que eu traria aqui uma última questão, que eu pediria para que você nos ajudasse a pensar também a esse respeito, uma vez que o livro toma os debates como pano de fundo, mas tem como tema central a democracia, levando em consideração o período da redemocratização em diante até hoje, qual é a sua perspectiva, qual é a sua leitura desse período? Nós avançamos bem, avançamos mal? O que nós podemos projetar aí na continuidade desse processo? Não, se você pegar das diretas até agora, claro que nós avançamos, a democracia está aí, enfrentando muitas dificuldades, e tem uma coisa, a democracia, você tem que cuidar dela, você tem que cuidar o tempo todo. Há momentos em que ela pode, sim, estar a perigo, não é? E, se não houver uma reação democrática consistente, pode-se perder tudo o que foi construído. A partir das diretas, nós sabemos do seguinte, o espírito democrático predomina no Brasil.
O que nós vimos na campanha das diretas foi aquela alma democrática brasileira indo para a rua de maneira suprapartidária. Entendeu? Aquilo foi num crescendo, não sei se vocês não se lembram, é evidente, mas só para eu me lembro, né? É o seguinte, no dia 2 de março de 1983, o Dante de Oliveira conseguiu 199 assinaturas para apresentar a emenda. No dia 31 daquele março, na cidade de Abreu e Lima, perto de Recife, cerca de 100 pessoas se reuniram e pediram eleições diretas. No dia 15 de junho daquele ano, de 83, teve um comício em Goiânia, 4.000 pessoas, um comício pequeno, mas o doutor Ulisses já estava lá. No dia 27 de novembro, o Pacaembu foi palco de um comício que foi dominado pelo PT, mas já era as diretas saindo das ruas para chegar até o ouvido do parlamento. Não é? Aí veio janeiro, 25 de janeiro, o grande comício em São Paulo, né, quando a Band fez uma cobertura, até antes das outras televisões e tal. E aí, no dia 16 de abril, teve o grande comício da Vale do Agabaú. Eu estava no Jornal da Tarde, que eu fiz aquela página dupla, aquela página pôster e tal. Aquilo tudo foi mostrando que o espírito democrático brasileiro estava vivo, vicejante e querendo evoluir. Ele evoluiu, mas houve, no Brasil, momentos muito difíceis políticos, outras ideias apareceram, criaram um ambiente de insegurança que depois foi superado. Eu acho que hoje o Brasil está bem, está com suas instituições funcionando, tem exagero aqui e ali. Eu, por exemplo, acho que o Alexandre de Moraes exagera de vez em quando, eu não tenho dúvida sobre isso. Entende? Mas ele também teve um papel fundamental na defesa da democracia. Precisa ver tudo isso. Mas o fato é que nós estamos aí, não tranquilos, mas com um campo razoavelmente sólido. E tem um detalhe, nessa história toda, que vocês estão lendo esse noticiário todo, a Polícia Federal fazendo aí uma intensa investigação, nessa história toda tem um episódio em que o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica do governo Bolsonaro disseram não para qualquer aventura. Quer dizer, as Forças Armadas cumpriram o seu papel de instituições de Estado. E agora, então, nem se fala. Então, estamos bem. Agora, é aquela planta tenra, né? Precisa olhar. Tem uma frase do... Eu vou dizer que é do Thomas Jefferson, mas parece que é de um político holandês, mas o Thomas Jefferson é que é citado, que é muito importante, que é o seguinte: você precisa cuidar da sua democracia 24 horas por dia. Você não pode abrir mão disso, né? Quer dizer, o preço da liberdade, aí vem a frase, é eterna vigilância. É isso. Muito obrigado, Fernando Mitre. Pronto, eu vou trabalhar. Voltando aqui comigo, eu gostaria de agradecer também, em nome de todos os alunos aqui. A palestra foi maravilhosa, com um assunto tão denso, né? Uma extensão tão grande desses anos todos, como ele comentou, mais de 60 anos dentro desse tema. Foi assim, muito leve a palestra, deliciosa de ouvir, de participar. Esse vídeo maravilhoso, super engraçado também. E agora eu gostaria de chamar para comunicar aqui com vocês o nosso reitor, Ricardo Ponsirenas. Eu até tinha uma pergunta, mas o William acabou com... Não. Regras são regras, né? Vamos, com certeza. Queria agradecer muito aqui em nome da instituição, em nome de todos os alunos, a tua presença aqui nessa noite. E queria agradecer também aos professores, né, que fizeram toda essa articulação para trazer o Fernando Mitre aqui, trazer o lançamento do seu livro aqui na nossa instituição, muito importante. Eu queria te dizer uma coisa também, a gente estava conversando lá no fundo, e você comentou essa questão da pequena área, né, de estar na pequena área. Estar na pequena área uma vez é sorte. Né? Em 15 minutos, você contou 6 vezes que estava na pequena área. Né? Se me permite, então vou contar uma. Contar até uma que se contou ali para a gente, que é curiosa, né? Que o Fernando Mitre chegou em Roma, foi ao Vaticano, o Papa saiu na sacada e renunciou.
É isso que está na pequena área, né, para dar notícia. Bom, Fernando, mais uma vez, obrigado. Pessoal, obrigado também pela participação de todos, por terem vindo aqui hoje, enchido o nosso auditório. A gente ainda tem o prêmio aqui, né, então vamos prestigiar os alunos que ganharam o prêmio. Muito obrigado mesmo. Conte com a instituição para novos projetos, para parcerias. Vamos conversar com certeza.